Sempre ele, BH, vai lá e resolve, ele é decisivo. E o Felipe Luiz, ele sabia disso, por isso que ele não estava jogando antes na Copa do Brasil e veio para esse. Vamos ver aqui o troca de passe sobre esse jogo. A gente fez o mínimo, o básico, bem feito. É o que importa. Crédito de imagem o Sport TV, Grupo Globo, link abaixo na descrição. Mas vai se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda e eu agradeço. Vamos conferir. O Flamengo venceu o Internacional no jogo da ida das oitavas de final. 1-0, vamos falar muito sobre esse jogo e tem algumas nuances, né? Um primeiro tempo bem diferente do segundo. Carlos Eduardo Mansur, por que o Flamengo caiu tanto de rendimento do primeiro para o segundo tempo? Um primeiro tempo que eu acho que foi muito bom do Flamengo e um segundo tempo ruim. É claro que tem do outro lado um time que também melhorou na parte final, mas por que a mudança de comportamento tão grande de um tempo para o outro? Assim, eu acho que tem algumas hipóteses, né? A maior delas, o Inter muda a sua forma de encarar o jogo. Sem bola, ele passa a fazer uma pressão de saída de bola que conseguiu incomodar o Flamengo no primeiro tempo. Não que ele não tenha incomodado com a pressão, ele praticamente não tentou, ele defendia muito da sua intermediária para trás, dando aos defensores do Flamengo mais tempo com a bola para ir para a partir daí o Flamengo se organizar ofensivamente. Outra questão, para mim, o Inter consegue, ao se estabelecer mais tempo no campo de ataque, se colocar de uma outra maneira, né? Com o Tabata vindo mais por dentro, junto com o Alan Rodrigues, junto com o Alan Patrick, tendo mais opção de troca de passe, se colocando mais campo adentro no segundo tempo, isso dificulta um pouco. Outra questão que pode ser uma hipótese também para essa, vários fatores podem contribuir para isso. O Flamengo é um time que muitas vezes entra nos jogos tentando impor um ritmo muito alto de muita pressão, de recuperação de bola rápida, tentando amassar e empurrar os adversários para trás no primeiro tempo. É possível, dentro do que é o calendário do futebol brasileiro, que isso cobre um preço, especialmente na questão da pressão. O Flamengo já chegava um pouquinho mais atrasado no segundo tempo quando tentava pressionar os volantes do Internacional. O Flamengo já não ganhava tantos duelos, mas eu acho que tem um pouco de tudo. Um pouco da questão, eventualmente, de uma queda física e até técnica do Flamengo na segunda etapa e uma mudança do Inter na maneira de se colocar dentro do campo, tentando fazer coisas que no primeiro tempo ele não fez e conseguindo incomodar um pouco mais o Flamengo. Acho que por aí a gente consegue explicar. Ainda assim, acho que, no todo, claramente o Flamengo foi o melhor time em campo, mereceu ganhar o jogo. Acho que a vantagem mínima, ela serve para ilustrar mais o que foi o jogo. O Flamengo foi muito superior no primeiro tempo e acho que o segundo, o Inter teve um predomínio ali de 20, 25 minutos. Depois o Flamengo volta a ter um pouco mais de controle, mas nenhum dos dois lados teve chances claras. A mais clara, inclusive, foi do Flamengo no fim do jogo, podendo ter feito 2-0 no lance do Luiz Araújo. Até porque chance clara o Inter não teve. Ao longo dos 90 minutos, o Inter não teve sequer uma grande oportunidade. Teve uma cabeçada, no segundo tempo, mas defendida com facilidade pelo Rossi. Depois, uma batida cruzada que o Rossi também pegou num corte para trás do Vitinho. O Vitinho bate no chão e o Rossi cai para o lado direito para pegar também sem grandes problemas. O Inter fez uma partida, eu acho até que dentro do que se esperava e como terminou o resultado, eu acho que o Inter tem o que comemorar para o jogo da volta em Porto Alegre, porque perdeu por uma contagem mínima dentro de casa, com o apoio da sua torcida. É claro que eu tenho a impressão de que o Flamengo não vai fazer o jogo que o Inter fez no Maracanã. Espero um Flamengo muito mais protagonista do que o Inter conseguiu ser no Rio de Janeiro, mas o Inter é muito capaz de conseguir bater o Flamengo pelo placar mínimo e, no mínimo, levar o jogo para a decisão, para o pênalti. Alex, o que te parece esse 1-0, vendo a perspectiva do Internacional? Primeiro de tudo, se você for olhar resultado, é um resultado, acho que ok. Para todo mundo que vier jogar com o Flamengo aqui, é um resultado, um gol só de diferença, é uma vantagem importante, porque o time do Flamengo é muito bom. Porém, você vai trazer para casa, realmente é algo dentro desse possível. E possível por quê? O segundo tempo que o Inter, ele realmente tem mais ação, ele mostra que ele pode jogar de igual para igual, quase de igual para igual, se ele quiser. Isso eu falo quase porque pode ser que isso durante 90 minutos ou não, depende por quanto tempo. O Inter, no primeiro tempo, ele ficou realmente muito... Dava a impressão que mesmo com a posse de bola e volume do Flamengo,
Não tinha aquelas chances tão claras, mas é óbvio que você fica marcando muito perto da sua área, um time tão bom quanto o Flamengo, essa bola quando recuada para os zagueiros ou os volantes ali, seja Jorginho ou Alan, o Inter não ia pressionar, então ficava muita vontade o Flamengo, e uma hora você vai criar, porém o gol acaba saindo de bola parada, né? Você acaba pagando esse preço, mas o Inter deixou muitas oportunidades de poder realmente forçar o erro, tirar o conforto do Flamengo, como quando você vai jogar contra times bons, você precisa fazer, mesmo marcando médio ou baixo, como o Inter fez nesse primeiro tempo. E no segundo tempo ele pressionou, ele incomodou um pouco mais, ele tirou essa zona de conforto do Flamengo. Aí o Flamengo ele vai errar um pouco mais, aonde tem uma bola no zagueiro, tem alguém correndo atrás para fazer isso, então isso é possível fazer, né? Mas dentro de um jogo, atenção, desse primeiro jogo jogando fora, o Inter traz algo realmente para casa, que ele é possível sim de reverter. Imagino que o jogo no Beira-Rio deva ser melhor do que esse. Para mim, assim, ninguém sai inteiramente satisfeito do jogo e ninguém sai de mãos vazias desse primeiro jogo. Acho que é uma boa análise. O Flamengo não constrói uma vantagem do tamanho e nos melhores sonhos dele. Ele gostaria de pelo menos mais um gol para ter ali uma gordura, uma margem maior. O Inter não sai vencedor, sai em desvantagem, inicia o jogo do Beira-Rio eliminado da Libertadores, mas também sai do Maracanã com uma vantagem que em um gol ele está absolutamente igualado na situação. E diante da dificuldade que ele teve para jogar no primeiro tempo, sair com um gol, acho que não chega a ser um desastre para o Internacional, que não teve assim aquela bola que ele vai ficar lembrando que ele poderia ter finalizado melhor para empatar o jogo. Então acho que diante disso é mais ou menos por aí. Ninguém sai de mãos vazias, ninguém sai totalmente satisfeito. E o confronto completamente aberto. Né? Para a segunda partida lá em Porto Alegre na quarta-feira que vem, imagino com o Beira-Rio também absolutamente lotado. Deixa eu colocar aqui para vocês os números do jogo, né? O que foi em termos numéricos, esse Flamengo 1, Internacional 0 no Maracanã, diante de 68 mil pessoas, 68.400 pessoas, um grande público para esse jogo em que o Flamengo venceu por 1-0. Posse de bola, estava quase 80% no primeiro tempo, né? No fim o Inter conseguiu melhorar um pouco, mas o Flamengo teve 64% contra 36%. Total de passes trocados, 625 do Flamengo, 302 do Internacional, mais que o dobro. Passes certos, 88%, o Inter melhorou o índice no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo estava abaixo de 70%. Né? O Inter errando muitos passes, também pela pressão muito bem feita pelo Flamengo nos primeiros 45 minutos. Finalizações, 11-4, sendo que dessas 11, apenas 2 no segundo tempo. O Flamengo finalizou apenas 2 vezes no segundo tempo apenas. No gol foram 4 finalizações do Flamengo e 2 do Internacional. Mudando a página, impedimentos 4-0, escanteios 4 do Flamengo, 3 do Inter, desarme 6-16 para o Inter, faltas cometidas 11 do Inter, 10 pelo Flamengo, cartões amarelos 1-1. No mapa de calor, dá para ver que o Flamengo usou bem mais o lado esquerdo do que o direito, né? Eu acho que a presença do Samuel Lino por ali talvez explique um pouco o porquê do mapa de calor dessa maneira, mano. Assim, pela forma de defender do Inter, estava muito claro que o jogo caminhava para os lados do campo. O Flamengo também não tinha o Arrascaeta, que é um jogador que consegue se mover mais ali entre volantes defensores do adversário para dar mais essa opção do jogo por dentro. Ele ataca muito a área hoje em dia, é quase um segundo atacante por vezes, mas ele é o jogador que se move melhor ali. Com a Plata e Bruno Henrique mais por dentro, Luiz Araújo partindo da direita e o Samuel Lino pela esquerda, o Flamengo tinha esses jogadores por dentro, jogadores de muita movimentação, de tentativa de se mover, mas com muita tendência também por vezes de se mover para os lados, e o jogo, mesmo a forma de defender do Inter, empurrava o jogo para as pontas. O Flamengo não tinha hoje o entendimento que parecia muito promissor nos últimos jogos do Emerson Royal com o Plata pelo lado direito. Quem começava por ali era o Luiz Araújo. Talvez até pela lesão do Emerson Royal no começo do jogo, né? Aparentemente ele não estava 100% depois do tornozelo. Com 20 minutos ele se imaginou até que ele ia sair. Exato, quando ele permaneceu no primeiro tempo até o intervalo, né? Quando foi substituído pelo Varela. Talvez tenha também afetado em algum aspecto esse primeiro tempo do Emerson. E também o fato do Flamengo gerar muita vantagem do lado esquerdo, né? Com o Samuel Lino, com o Alexandre, por vezes com algum dos meias ou algum dos atacantes chegando para tentar fazer combinações por ali. O Flamengo movia a bola rapidamente até gerar o
espaço, inverteu o jogo para o lado em que ele conseguia construir. Quase todas as construções do Flamengo pelo lado do campo. E por ali o Flamengo conseguiu construir mais e o lado esquerdo foi onde teve. E quando o Inter, após tomar o gol, ameaça sair um pouquinho mais e o Flamengo recupera a bola, aí era muito tentador acionar rapidamente o São Paulino, que é um jogador que tem essa capacidade de velocidade, de arrastar, de conduzir a bola com força, com drible, para tentar construir os contra-ataques. Foi um momento que o Inter talvez até tenha sido um pouco mais vulnerável no jogo, né? Entre sofrer o primeiro gol e o intervalo. É porque os dois times, nesse sentido, eles atacam com bastante gente, atacam com os dois laterais. E lógico, se você perder bola, você vai ter isso. O Flamengo, ele tá mais bem posicionado para um contra-ataque, né? Esteve, pelo menos, no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, lógico, teve uma puxada ou outra, uma possibilidade, né? Nem que levou perigo, mas você para jogar, você vai ter que abrir mão de algo, né, cara? Então, se você não tiver na sua noite mais feliz, o Flamengo na frente do placar, ele vai poder querer utilizar. E tanto por isso que os impedimentos ali, apesar que teve no primeiro tempo também, mas você vê que no segundo tempo ele vai tentar algumas jogadas e o Inter um pouco mais na frente para tentar atrapalhar. Se a gente pensar pelo copo mais vazio, né? Eu acho que o Inter fez um primeiro tempo absolutamente inoperante, né? Quase não conseguiu jogar. O Flamengo tomou as rédeas do jogo, foram 9-1 em finalizações no primeiro tempo. Pouquíssimas ações de frequentar o campo de defesa do Flamengo. Quase não viu a área do Rossi, né? E no segundo tempo, para mim, apesar da melhora do Internacional, uma atuação muito decepcionante do Flamengo, né? Porque o Flamengo fez um segundo tempo muito ruim. Acho até que é difícil dizer, né? Mas eu tinha até a impressão de que o Felipe fosse agir mais cedo. Quando percebeu logo ali nos primeiros 10, 12 minutos que o Inter já havia melhorado, o Flamengo perde um pouco o controle do jogo, não conseguia sair de trás, a fluência com que a bola rodava no campo já não era mais a mesma. Achei até que ele demorou um pouco a mexer no time. Não ficaram com essa impressão, não? Demorou. Acho que foram 20 minutos ali de dificuldade, ele mexe aos 25. Acho que quando ele mexe com a entrada do Cebolinha e do Carrascal, ele reacende um pouco a capacidade de pressionar do Flamengo e acho que estanca a maior dificuldade do Flamengo a partir das trocas dele. Acho que a partir dali o jogo vai para o final com equilíbrio e com o Flamengo, até terminando o jogo, os últimos 15 minutos, o Flamengo que voltou a ter mais controle, até com a melhor chance do segundo tempo no lance do Luiz Araújo já perto do fim. O Inter, para mim, tinha uma dificuldade no primeiro tempo, que o Inter não conseguia, como o Flamengo colocava muita energia do jogo nessa pressão de saída do Inter, o Inter não conseguia sair por baixo, tinha muita dificuldade, o jogo estava acontecendo muito perto da área dele, quando ele recuperava a bola, conseguia um desarme, ele não conseguia sair por baixo. Tentava muitas vezes o jogo direto para o Ricardo Matias. Mas quando o Ricardo Matias ganhava a primeira, ou ele perdia a primeira bola, né? Porque o Flamengo tem defensores bons nesse. Acho até que, em parte, também pela agressividade pelo lado, a entrada do Emerson Royal também tem a ver com um pouco mais de estatura porque imagino até que o Felipe já imaginava que o Inter fosse tentar sair com bola mais alta quando não conseguisse passar pela pressão do Flamengo, mas ou o Flamengo ganhava essa primeira bola ou ganhava a segunda. Mesmo que o Ricardo Matias conseguisse escorar a primeira, a bola caía ou com os volantes ou com o outro defensor do Flamengo. Então o Inter não conseguia se estabelecer no campo de ataque muitas vezes no primeiro tempo. Chegou a surpreender a não escalação do Pedro? Eu lembro que ontem aqui, quando a gente mostrou o campinho, eu até questionei vocês aqui sobre a possibilidade. Falei, vocês não acham que pode acontecer do Pedro não jogar? Né, dele optar pela entrada do Bruno Henrique, deixar o time mais à feição dele, de pressão na saída de bola adversário, nos grandes jogos que o Flamengo fez no ano, né? Ou aqueles jogos que antes do jogo se previa serem os mais difíceis, ele não usou o Pedro. E hoje, de novo, o Pedro começa no banco de reservas. O que te pareceu isso? No fim, acaba dando certo, né? Porque o Bruno Henrique, com a estrela habitual que tem, faz o único gol do jogo. Te pareceu a melhor escolha, Alex? A melhor escolha, não tem como falar que não foi por causa do gol. A gente não pode falar o contrário, porque não dá para saber se o Pedro também não faria, né? Isso aí é impossível. Mas, por mais até que ontem eu falei que achava que o Pedro fosse, também não chega a ser surpresa pelo momento, né? E a confiança que ele tem no Bruno para ajudar a fazer essa pressão, dessa maneira, que ele é muito chato, né, para marcar zagueiros e defensores. Então não chego a ver como uma surpresa, não, que todo esse domínio do Flamengo
é dado a você ocupar muito bem o espaço, o campo defensivo do Inter, no caso, só que as ações muito coordenadas, assim, né? E o Bruno, ele ajuda muito mais nesse sentido, então acaba fazendo até sendo até bem coerente com o que ele tem visto entre Pedro e Bruno Henrique nesse time do Flamengo, né? Assim, eu acho que o Bruno ele tem uma capacidade de atacar a bola naquela pressão inicial dos primeiros passes, tentar e entende muito bem o que o Felipe pede quando é para induzir o jogo para um dos lados, que é para a saída do adversário ser feita por um dos lados. Acabou, até fui olhar, estava olhando aqui a estatística, ele não tem recuperação de bola no campo ofensivo dele, mas em compensação, o Luiz Araújo de Plata o Plata recupera 2 bolas, o Luiz Araújo recupera 4. Pois Araújo, ele sempre, nesse sentido, ele ajuda muito. O trabalho dele é impressionante. Acho que a gente vai mais tarde saber na coletiva do Felipe se foi isso, mas eu acho que a escolha teve de fato a ver. Eu acho que não foi. Em muitos momentos ele poderia ter escolhido o Bruno Henrique e outras características de jogo por atacar espaço, as costas da defesa. E não tem isso também hoje, no primeiro tempo, porque me lembro de 2 oportunidades, por exemplo, que o Bruno Henrique ataca a última linha do Inter, consegue receber a bola e acaba conseguindo 2 escanteios, um de cada lado, um do lado direito e outra quando ele ataca pelo lado esquerdo, ele também consegue um escanteio em uma dessas vezes que ele consegue atacar a última linha do Inter. E acho que essa foi uma das razões, embora ele já fisicamente não tivesse tão bem no jogo, foi uma das razões de ele ter ficado 82 minutos em campo. A entrada do Pedro no lugar dele já na parte final do jogo, porque como o jogo também tinha mudado, imagino que o Felipe enxergasse a possibilidade de que uma esticada para o Bruno Henrique pudesse levar o Flamengo ao segundo gol. Eu acho que essa característica dele fez ele ficar 82 minutos em campo, mesmo aparentando em dado momento que ele tinha tido uma queda física no jogo. Mas acho que a questão da pressão também fez muito parte da escolha dele, dos homens de frente para o jogo de hoje. O primeiro tempo funcionou bastante. Era um desgaste grande, né? Agora eu tô curioso para saber como é que vai ser o fim de semana de Flamengo Internacional. Como é que os times vão levar esse jogo? Porque tem um outro jogo entre eles, válido pelo Campeonato Brasileiro, no qual o Flamengo é líder, não pode abrir mão, né? E escalar um time completamente reserva. O Flamengo prioriza o campeonato, né? Isso, em que pese o Flamengo tenha um elenco estrelado e de muita qualidade em todas as posições. Imagino que o Felipe vai fazer mexidas, né? Tem sido sempre assim. E no caso do Inter, que está um pouco mais para trás, aí ok, ainda dá para você manejar melhor, poupar as peças e tudo mais. Mas o Flamengo é aquela toada de não poder perder ponto, né, Mussu? Assim, mas acho que vai ter mudanças. Vai ter mudanças, não. Por exemplo, você tem o Arrascaeta que não jogou hoje. Vai jogar. Você possivelmente tem o Pedro começando, que fez poucos minutos, hoje pode começar. Então, dá para manejar sem descaracterizar tanto o time. O Inter talvez possa ter um time até mais mexido para ter uma aposta mais forte nesse segundo jogo, até porque dentro do que é hoje o campeonato, o Inter hoje é o 11º, evidente que ele tem o risco de perder ali algum contato com zona de Libertadores, mas é mais fácil você tentar recuperar uma posição de G7 do que questão de título que está ponto a ponto com times que estão pontuando muito alto, né? O Palmeiras, por exemplo, que hoje é o perseguidor mais próximo do Flamengo, ele tem uma vantagem nesse momento, entre aspas, de ter no papel, é evidente que ele viaja, né, na ida, mas ele tem uma eliminatória em tese bem mais acessível, do ponto de vista técnico, quanto o Universitário, né? Então isso tudo está na balança. Assim, tem uma questão que eu acho que é interessante de abordar sobre o Flamengo. Eu também tenho a sensação de que em outro momento do trabalho do Felipe Luiz, em outro momento da temporada, o Flamengo já foi um time que conseguiu aliar mais o seu volume, o seu domínio da bola, a sua presença no campo adversário, à criação de chances de gol. Só que eu acho que tem uma coisa acontecendo nesse momento na temporada do Flamengo, não que ela explique tudo, mas eu acho que ela é um ponto que a gente não pode perder de vista. Se a gente olha para o Flamengo hoje, vamos por setores. Na defesa, o Emerson Royal é uma chegada muito recente. À frente da defesa, o Flamengo perdeu o Pulgar, o Flamengo perdeu o De La Cruz. O Jorginho é um jogador que se adaptou rápido, mas não está há tanto tempo no clube. Para esse jogo, perdeu o Arrascaeta.
para o restante, para sempre, perdeu o Gerson. Teve um momento de oscilação em que o Pedro ficou fora e agora voltando, mas não é mais o jogador que é um personagem Decisivo. E um titular indiscutível, como a gente viu hoje. O Samuel Lino é uma chegada recente. O Carrascal é uma chegada recente. O Flamengo vive, até por questões de mercado, uma transição de elenco no meio da temporada. O que a gente falava do Palmeiras também, inclusive. Só que o Palmeiras é uma que se iniciou desde janeiro. Isso. O Flamengo vive uma transição importante por lesões mais mercado no meio da temporada. Verdade. Isso mexeu muito em estrutura. Você tem muitos jogadores se adaptando ao time e às circunstâncias, ao futebol brasileiro, uma série de questões, e outros que saíram ou estão fora, que eram muito importantes. À frente da posição de volante do Flamengo, você tinha, até antes da chegada do Jorginho, era Pulgar, primeira opção, era De La Cruz, a segunda opção, quando ele podia jogar, e por vezes era Gerson a alternativa. Nenhum dos três está. É verdade. Né? O Alan é um jogador que ficou o tempo com menos minutos, com menos uso. O Everton Araújo é um jogador que o Felipe Luiz acredita, mas que não era segunda opção tão frequente. Então, o Flamengo vive também uma transição, que eu acho que isso impacta também no funcionamento em alguns momentos. Agora, acho que tem ali uma questão de fazer a criação de chances corresponder ao volume e à quantidade de tempo que o Flamengo, em muitos jogos, passa rondando a área do adversário. Não é simples, todo mundo tem mais dificuldade de jogar contra o adversário que se defende e se protege mais, e acho que isso é uma questão para trabalhar. O Felipe consegue fazer um Flamengo que em muitos momentos domina, oferece muito pouco ao adversário, tem um jogo seguro, mas se a gente espremer nos últimos jogos, desde desse pós-Copa, em muitos jogos a quantidade de chances não é tão grande. Mas ainda assim, pensando em hoje, tá? Não foram chances claríssimas e tal, né? Com gol aberto, na frente do goleiro, nada disso. Mas olha só, tô pegando aqui, ó. Teve a bola, o Luiz Araújo traz da direita, bate de curva. Isso. Na entrada da área, o Rocher espalma. Depois teve o gol. Aí em seguida do gol... Aí o jogo abriu um pouco mais, o jogo mudou um pouco a característica. Aí tem o cruzamento do Alexandro, que o Plata cabeceia sozinho e o Rocher pega em 2 tempos, né? No cantinho esquerdo. Depois tem aquela virada de bola que o Aguirre falha, né? O Lino limpa, rola. O Plata estava em ótima condição para finalizar, ele bate fraco e acaba sendo travado. Fora essa, teve mais uma bola da esquerda, que é a rolada para trás, e o Alan também em boa condição, com gol, né? Não estava muito próximo, mas tinha uma bela visão do gol, acaba chutando para fora. Se a gente for pensar, só aí são 4, 5 chances que com um pouco mais de capricho, qualidade na finalização, amplia o placar. Embora não tivessem sido chances claríssimas, eram boas oportunidades para, com o pé mais afiado, meter a bola na rede pelo menos mais uma vez. Nessas chances ou possibilidades de gol, aconteceu por mais que até tinha sido a cabeçada do Plata, de repente foi junto ali com o Bernabé, que é algo que você tem que tomar cuidado, porque ele é mais baixo, né? Então essas bolas cruzadas para essa característica de lateral, o lateral tem que estar bem atento e tomar cuidado. Mas o Inter ele conseguiu ter o pé, vamos dizer assim, meio perto da bola para poder ajudar, mastigar, bater em alguém nesse sentido. Por quê? Porque também estava marcando mais atrás, então você tinha mais gente ali nesse sentido. Então essa questão desse volume para essas possibilidades é o risco que você corre de você permitir que ou deixar o adversário, deixar que ele fique muito mais com a bola sem a bola volta lá pro zagueiro, você pensa que não vai dar em nada, mas com esses zagueiros do Flamengo, em algum momento pode ser que você desorganize. Eu estava falando isso porque tem um dado, eu comecei a fazer aqui a relação, no pós-Copa do Mundo, eu não estou desqualificando isso não, acho que isso é parte do jogo e quase sempre isso resulta do volume que você gera. Só tem bola parada perto da defesa adversária, com frequência, quem consegue gerar muito volume. Mas é um dado importante que no pós-Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo fez 11 gols em todas as competições. Hoje contra o Inter, Bruno Henrique, na bola parada. Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro, Léo Ortiz. Léo Pereira. Contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro, o primeiro gol de empate, sai de uma cobrança de falta lateral, à área. Né? Gol... Léo Pereira também, não foi? Gol do Léo Pereira. Isso. Fluminense Brasileiro, escanteio, gol do Pedro. Sem contar o gol contra o Mirassol,
que é uma cobrança de escanteio, a bola sai, o Léo Pereira permanece na área, ela volta, o Samuel Lino é acionado, cruza, e o Léo Pereira, que normalmente tá lá por causa da bola parada, faz o gol. São 4, e se você quiser considerar 5 gols desses 11, nascidos de bola parada. É um dado importante. Não que isso é mérito, é virtude, uma virtude. Mas é desejável que a influência disso para resolver jogos seja talvez um pouco menor, ou que se construa uma quantidade de chances importantes também por outras vias. Sem dúvida. Embora, pela média, eu me lembro, acho que foi o Muricy Ramalho, uma vez eu estava fazendo uma entrevista com ele, e ele disse que há um estudo no futebol brasileiro de que mais ou menos 40% dos gols saem de bola parada aqui no nosso futebol. Mais ou menos por aí, de 35% a 40% dos gols saem de bola parada. E a média do Flamengo está mais ou menos, então, por aí, não é? 5 de 11, não foi isso que você falou, moço? É 4 a 5, dependendo da sua informação, da sua interpretação. Eu acho que está mais ou menos dentro. É claro que é uma bola parada forte, é o Rodrigo Caio, quem tem sido o especialista da bola parada, né, nos treinos do Flamengo, está dando resultado e o Flamengo tem conseguido usar bem esse tipo de jogar. Até acho, vendo o Alexandre, ele dá uma segurada ali no Vitão, fazendo bloqueio, para que o Bruno Henrique pudesse cabecear. Sozinho. Eu não sei se, pelo jeito, acho que era o Ricardo Matias que deveria estar mais perto. Aí o Bruno, ele acaba ficando livre para cabecear, né? Não, eu tava só encucado com a estatística dos 40% de gols de bola parada aqui. Tava procurando outras ligas do mundo. Não, a Premier League temporada passada, eu tô até chegando aqui, ó. Foram 17%. 17? É que na Premier League a bola é mais trabalhada, né? Aqui no futebol brasileiro muito alto. Olha só, vamos dar uma mensagem pro nosso Brasil pela pobre criação, sai mais gol de bola parada. É isso aí. Vou mandar uma mensagem pro Muricy para ver se foi ele quem me mandou essa estatística aí. É um negócio que eu tô pensando e o Mansur já tinha levantado ontem e outros dias sobre essa questão da dupla de zaga do Flamengo. Aí que tá o detalhe. O Flamengo, ele não vai abrir mão, não pode, nem é essa a ideia sobre a questão do brasileiro lá contra o Inter agora. O Inter vai jogar em casa, poderia acho que jogar com todo mundo os 2 jogos, mas se você abre mão pensando ali, acho que o Inter em termos de competição, mais foco na coisa. Então eu vou abrir mão, entre aspas, de um jogo no Brasileirão para guardar energia toda para quarta-feira, certo? Agora o Flamengo, o que vai fazer com esses caras? Poxa, hoje é quarta, se recupera super bem e tranquilo até domingo. Agora a sequência de jogos, ela já é estafante, é estressante. Menos mal e sorte que é o belo time do Flamengo, bem treinado, que tem os domínios dos jogos. Falando especificamente pelos zagueiros. Porque você vai jogar domingo e depois quarta-feira, você tá sempre no risco. Eu vou comprar esse risco ou não? Né? Principalmente para esse jogo de domingo, no caso. Porque o Flamengo, ele consegue trocar 6, 7 jogadores e ainda ter um time muito bom para falar, eu vou ganhar o jogo e tal, né? É diferente das outras equipes. Mas a dupla... ele tá a pele, né? Tá no limite. Tá no limite. Os dois e aí é um risco Cleiton, Cleiton, menino da base. João Vitor. É uma opção hoje, né? É a realidade do Flamengo nesse momento e é algo que eu acho que o Felipe vai ter que pensar. Embora, se a gente for pensar, os dois têm corrido poucos riscos nos jogos, né? Porque como o Flamengo tem muito mais a bola do que o adversário, eles acabam participando muito mais com passes na parte da construção do jogo do que tendo que... Mas mesmo assim, cara, sequência de 10, 12, 15 jogos, você vai ver, né? É um acúmulo alto. Tô até olhando aqui o Léo Ortiz, por exemplo, ele tem 90 minutos em 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 dos últimos 12 jogos do Flamengo. É bastante. Mas imagino também que eles devam estar fazendo, né, no Flamengo, porque o pessoal faz aquele controle de carga, né, o exame do... Sim, e tal. E outra, hoje, massagem melhor. Os exames devem estar apontando que está tudo bem. O Léo Pereira 10 nos últimos 11, ambos descansaram naquele jogo com o Los Angeles aliás, o Léo Pereira descansou contra o Los Angeles no jogo que o Flamengo estava classificado da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. E o Léo Ortiz não tinha jogado contra o Chelsea, que jogou o Danilo como zagueiro. Que o Felipe Luiz escolheu jogadores mais rápidos para que ele queria a defesa mais rápida possível naquele jogo. Tá aí, galera. O Flamengo ganhou, fez o resultado, o mínimo já é o suficiente. Agora, o que o Mansur passou mesmo é verdade, né?
Nossa zaga, ela tá sobrecarregada. Uma hora vai abrir o bico, os dois sempre. O Felipe Luiz não tá, ele alternando com os moleques lá, até porque o Danilo ele tá zoado, tá no DM. E vai ficar pesado para ele jogar essa sequência de jogos, né? Só vai descansar lá no intervalo da semana seguinte, que vai vir a Copa do Brasil. E aí onde a gente vai ter uma semana para descansar entre uma e a outra. Boa, menos mal. Agora o Emerson Royal já é uma preocupação. Deve ter se machucado. Vamos ver como é que vai ser o resultado do exame dele amanhã. E a Arrascaeta faz falta, cara. A Arrascaeta faz falta porque precisa aquele cara ali no meio regendo o futebol do Flamengo. E você viu que ficou faltando isso. O Carrascal chegou, não conseguiu ainda dar o seu toque, mas faz parte. Cara, estreou hoje. O que importa é que a gente levou a vantagem lá pro Rio Grande do Sul, no Beira-Rio. E a gente vai trabalhar isso. Eles vão ter que vir e a gente vai pra cima e finaliza. O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.